Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de dezembro, estamos estudando as lições de fé no livro de Josué. E o assunto desta semana, o verdadeiro Josué. E o tema de hoje é tipologia bíblica. Em Romanos, capítulo 5, no verso 14, a Bíblia afirma que Adão era um tipo de Cristo. 1 Coríntios 10, de 1 a 13, vemos os símbolos da nuvem, do mar, além da pedra que era Cristo. Já em Hebreus, no capítulo 8, verso 5, e no capítulo 9, verso 23, encontramos o tabernáculo como tipo do antítipo, que é o santuário celestial. Por isso que Moisés foi orientado a fazer exatamente conforme o modelo a ele mostrado no monte, está em Êxodo capítulo 25, é o verso 40. Essas passagens bíblicas usam o termo tipo, grego typos, ou antítipo, grego antítipos, para se referir à maneira como o escritor do Novo Testamento definiu a relação entre um texto ou evento do Antigo Testamento e o seu significado em seu próprio tempo ou no futuro. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica, em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O tipo corresponde ao antítipo como um molde ou uma forma oca, que reflete a forma original, mesmo que o antítipo cumpra mais plenamente o propósito do tipo. Assim, o tipo bíblico foi moldado de acordo com um propósito divino que tinha existido concretamente ou conceitualmente na mente de Deus e serve para moldar cópias futuras, antítipos. É crucial entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento para mostrar um ponto de vista. Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento antitípico no Novo Testamento, pois a própria Bíblia dá a chave para compreendermos o assunto da tipologia. Vamos usar um exemplo. Veja como o Salmo 22, nos versos 1 e 14 a 18, falam do sofrimento de Jesus. E o verso 18 diz: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Depois disso, Jeremias, no capítulo 23, no verso 5, diz que Deus promete levantar um renovo para Davi. E Isaías 9:6, muitos séculos antes, narra o futuro nascimento de Jesus, ao dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 11, de 1 a 5, diz que sobre o renovo de Davi repousaria o Espírito Santo. Agora veja como todas essas declarações bíblicas se cumprem em Jesus, que é o antítipo. Ao Jesus ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, conforme Mateus capítulo 3, nos versos 13 a 17. E João 19, 24, fala do cumprimento do Salmo 22. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso o que os soldados fizeram.
Ao olhar para esses textos, descobrimos que o próprio Antigo Testamento apresenta a chave para identificar e aplicar tipos nas Escrituras. Isso é tipologia bíblica. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.